A noiva da Casa Amarela. Quando Daniel leva sua nova namorada, Júlia, para conhecer a antiga casa de campo da família, ela descobre que a ex-noiva dele desapareceu ali anos atrás. Mas o que parecia ser apenas uma tragédia mal resolvida se transforma em um pesadelo real, quando Júlia começa a sonhar com a noiva, vestida de branco, parada no corredor, pedindo por justiça. Capítulo 1. A casa e o quadro. Júlia e Daniel estavam juntos há 8 meses quando ele a convidou para passar o fim de semana na casa de campo da família dele, um casarão antigo no interior, com janelas amarelas e cheiro de madeira velha. Logo que chegaram, ela percebeu que algo ali a deixava inquieta. Não era só a arquitetura antiga, era a sensação constante de ser observada. Na sala principal havia um quadro antigo, uma mulher de vestido branco com um buquê na mão. Tinha olhos tristes e um leve sorriso desconfortável. "Quem é ela?" perguntou Júlia. Daniel desviou o olhar. "Era minha noiva, Aline. Desapareceu nessa casa, 3 anos atrás." O silêncio tomou conta. Ele explicou que Aline havia sumido após uma discussão. A polícia não achou nada. Nem corpo, nem sinais de crime. Júlia ficou abalada. Sentiu que talvez não estivesse pronta para esse tipo de história. Mas Daniel a abraçou, prometeu que queria seguir em frente. Naquela noite, ela teve um sonho. A mulher do quadro estava em pé ao lado da cama, os olhos negros, a boca aberta, como se gritasse. Mas nenhum som saía. Ao acordar, Júlia encontrou marcas de barro no quarto, como se alguém tivesse entrado da floresta e parado exatamente ao lado da cama. Capítulo 2. Vozes no corredor. No segundo dia, Júlia começou a explorar a casa. Havia muitos cômodos trancados. Um deles no sótão parecia recém-fechado com tábuas pregadas por dentro. Ela ouvia sons à noite. Vozes. Uma melodia que lembrava uma marcha nupcial, tocada num piano desafinado. Mas Daniel sempre dizia que era o vento, ou os móveis velhos rangendo. Ao mexer em algumas caixas no porão, ela encontrou uma fita cassete com o nome Aline Ensaio. Ao ouvir a fita num gravador antigo, escutou a voz suave de uma mulher cantando. Era uma música de casamento, mas havia algo estranho. No fundo, uma segunda voz sussurrava frases incompreensíveis. Júlia começou a ter sonhos recorrentes, sempre com a mulher do quadro, às vezes gritando, às vezes sorrindo, às vezes empurrando alguém escada abaixo. Sentia a presença da ex-noiva constantemente. Espelhos embaçados, água da banheira quente sem motivo, objetos se movendo sozinhos. Certa noite, enquanto Daniel dormia, Júlia ouviu a frase nitidamente no corredor. "Você não é a primeira, e não será a última." Ela foi até o quadro e percebeu algo terrível. A mulher agora sorria mais, como se estivesse viva e satisfeita. Foi nesse momento que começou a desconfiar. Talvez Aline não tivesse desaparecido. Talvez ela ainda estivesse lá, esperando que alguém ouvisse sua história. Capítulo 3. Os segredos de Daniel. Júlia começou a investigar sozinha. Conversou com antigos moradores do vilarejo. Descobriu que Daniel já havia levado outras namoradas para aquela casa, e que nenhuma delas durou mais de 1 ano com ele. Um antigo jardineiro contou em voz baixa que escutou gritos vindos da casa naquela noite fatídica. Mas a polícia nunca deu atenção. Júlia confrontou Daniel. Ele se irritou. Disse que todos queriam manchar a imagem dele, que Aline era instável, que ela mesma pode ter se perdido na floresta. Mas algo em seus olhos revelava medo e culpa, como se estivesse escondendo algo que jamais poderia ser dito em voz alta. Júlia voltou ao quadro. E ali, entre a moldura e a parede, encontrou uma carta, escrita por Aline. "Se você está lendo isso é porque ele te trouxe aqui. Ele vai tentar fazer com você o mesmo. Fuja antes que seja tarde." A caligrafia era trêmula, a tinta borrada por lágrimas. No final da carta, um endereço. Sótão, sob a última tábua. Júlia voltou ao sótão sozinha. Quebrou a madeira com uma barra de ferro. E lá dentro, embrulhado num lençol, havia um anel de noivado e restos humanos.
Capítulo 4. A noiva nunca saiu. Júlia correu da casa. Foi até a polícia local. Eles revistaram o local e encontraram os ossos. Confirmaram. Era a Aline. Daniel foi preso. Negou tudo. Disse que alguém armou para ele. Mas as provas eram claras, e a carta era a confissão final de Aline. Mesmo assim, algo não fazia sentido. A fita cassete, as vozes, o quadro. Nada disso foi explicado. Júlia se mudou para longe. Tentou esquecer. Mas os sonhos continuaram. Aline agora não gritava. Ela sorria, quase em paz. Meses depois, Júlia recebeu uma encomenda sem remetente. Dentro, um quadro novo. Era ela, de vestido branco. Na moldura, a mesma frase em tinta vermelha. Você não é a primeira. E não será a última. Naquela noite, o rádio tocou sozinho. Uma melodia de casamento ecoou pela casa. E Júlia chorou. Porque agora ela sabia. A Casa Amarela não queria Daniel. Nunca quis. Ela queria noivas.